Uhum. não me liguei. Tu acha que tem esse especial Dia das Mães? Hum? É, tu acha que tem coisas. Você consegue se ver, não se ver, você consegue às vezes ver, tipo, a tua mãe em algumas coisas que você tem com a Eva? Fala que isso aqui minha mãe falava, isso aqui minha mãe Ah, com fazia. certeza. Eu falo que, ser mãe, né, quando a gente fala de fazer um planejamento para a parentalidade, não é só preparar o corpo, né, preparar o físico para aguentar a gestação, passar pela gestação de forma saudável, a gente precisa também preparar a cabeça. E é nesse aspecto quando eu digo que é importante fazer uma transição, uma travessia, né, para a maternidade. Porque você vai se confrontar muitas e muitas vezes com o papel de mãe, né, com o papel da sua mãe. Então, coisas que às vezes eu me deparo fazendo com ela que minha mãe fazia comigo, ou, minha mãe ela tem uma coisa meio que, muito artesanal como eu, gosto de coisas artesanais, assim. Então minha mãe teve uma época que ela fazia chinelo bordado, Aham. fazia crochê, ela era muito essa coisa da comida também ter um afeto. Então ela fazia coxinha, e eu lembro de ter até uma foto inclusive que eu tô em cima da mesa ajudando ela, né, Hum. atrapalhando ela a colocar recheio dentro da massa de coxinha. E eu lembro disso várias vezes, assim, quando eu faço as coisas com a Eva, quando eu tenho essa aproximação, quando eu gero experiência dela de fazer um bolinho comigo, quando a gente faz as atividades juntas, né, quando a gente faz o calendário do advento, isso pra mim me lembra muito essa coisa, né, boa de que minha mãe me proporcionou, de viver essas experiências. E uma coisa que eu lembro que quando eu era pequena, eu engasguei com uma espinha de peixe, porque eu lembro que minha mãe falava que eu comia muito devagar, muito devagar. E aí teve um dia que a gente ia levar minha avó na casa dela, tal, algo assim, e minha mãe: "Vamos, Mariana, come", meio que: "Vai, come logo, pelo amor de Deus". E aí eu comi o peixe e engasguei com a espinha, eu fui parar no pronto-socorro pra tirar a espinha da garganta e nã uma coisa assim. Isso foi traumático, mas isso ficou na minha cabeça, né. Então toda vez que eu me percebo em alguma ocasião falando pra Eva comer rápido, eu paro. Aham. Tipo, deixa ela comer no tempo dela, deixa ela comer do jeito dela, né. "Ah, ela tá pegando a colher do jeito errado", deixa ela pegar, sabe assim, eu lembro dessa ocasião da minha mãe querendo que eu coma rápido, né, ou então aquelas situações: "Você não vai sair da mesa se você não comer tudo", né, tipo assim, porque era ruim de comer, gente, nossa, eu dei uma trabalheira pra minha mãe, meu Deus do céu, era muito ruim pra comer. E aí minha mãe falava: "Você não vai sair da mesa enquanto não comer tudo", né, então aí eu faço diferente, tento fazer diferente, né, eu falei assim: "Não, a Eva se ela não quiser comer, ela não vai comer, tá tudo certo", né, mas assim, tento de alguma forma pegar, assim, as coisas, que me marcaram positivamente, claro, enquanto filha, e as coisas que eu percebo que são necessárias enquanto mãe, né, e sim, tem hora que ela vai escolher algumas coisas, tem hora que ela não vai escolher, então eu me espelho bastante, assim, no papel que minha mãe teve, admiro muito ela, não só como mulher, mas como mãe, então é, assim, uma inspiração para mim, mas é necessário fazer essa travessia. Esse processo de individualização da mulher, eh, para além da sua mãe, é importante, porque em vários momentos da maternidade você vai se confrontar e pode Mas que ser um você tanto diz quanto individualização, tu diz em que sentido, assim? eu digo no sentido no âmbito porque, assim, quando a gente passa por um processo, vamos pensar que a nossa família é uma árvore, vamos pensar assim, né, e a nossa família de origem é a raiz, digamos assim. É tudo que representa o daqui para trás. Né, daqui para trás o que eu quero dizer é o pai e a mãe que são mais velhos, né, é os irmãos que caminham, assim, basicamente do lado, dependendo da idade, então, representa esse para trás, essa origem, da onde eu vim, né. E quando a gente constrói a nossa família, a gente está lidando muito do daqui para frente. A gente está olhando para frente, literalmente. É como se a árvore, no âmbito da gente, no sentido da gente alimentar, é como se os filhos fossem as flores que vão nascendo, os frutos, né? Então, a gente precisa fazer, digamos, essa travessia para individualização,
para que a gente possa, trazer a nossa personalidade para aquela construção. Porque senão vão haver muitos processos inconscientes sendo reproduzidos para outra geração sem você menos perceber. Eu tive uma situação no consultório que era uma mãe que ela tinha uma relação muito, uma questão muito densa com a mãe, e ela, e você pergunta, a mãe tinha uma certa resistência, ela queria muito o afeto da mãe, e a mãe tinha aquela resistência, enfim, a filha que queria muito o amor da mãe. E ela contou uma situação uma vez que a mãe dela colocou ela pra fora de casa quando ela era jovem. Isso marcou muito ela, foi um ato de muita rejeição. E logo, sei lá, 15, 20 dias depois, um mês depois, ela veio dizer que a filha dela adolescente, ela na altura, ela e o ex-marido dela separados, e ela falou que a filha dela adolescente fez alguma coisa na escola, não sei o que aconteceu, que ela falou: "Eu literalmente coloquei ela pra fora de casa e mandei ela pra casa do pai dela". Só na sessão ela conseguiu perceber o quão ela conseguiu inconscientemente reproduzir a mesma ação que a mãe dela fez com ela Aham. e que lhe causou tanta dor. E ao perceber isso, também gerou muita dor, porque a partir do momento que Ela ela sentiu, sentiu né? a dor de ser rejeitada, ela rejeitou a filha dela. Tudo ali, gente, tudo muito superficialmente, obviamente, né, não vou entrar em detalhes, mas para vocês entenderem que muitas vezes questões e os processos de individualização que não são trabalhados, a gente leva inconscientemente para as relações futuras, seja com os filhos, seja no relacionamento, seja no modo geral. Então é importante sim essa individualização para que não seja reproduzido esse tipo de comportamento inconsciente que quando você percebe às vezes já foi, Já foi, né? já Depois vai viveu, já pedir aí você desculpa. talvez em algum momento se a mãe dela tivesse pedido desculpa, é aquela coisa, a coisa já foi feita, o ato já foi Ah, feito, não, não, eu né. digo é isso, já foi. O máximo que É, você vai conseguir fazer é pedir desculpa, é, mas você, ou seja, se arrepender. sim, Mas exato, mesmo quando você se arrepende, o perdão ainda tá na outra pessoa, né? exato, Você não pode obrigar a outra pessoa a te exato, perdoar. O que você pode da sua parte é se arrepender, né? sim, exato. Então, essa individualização é muito importante. E a individualização, a gente fala até individuação, né, mas a individualização, para ficar, assim, mais, fácil o entendimento, acontece em terapia, normalmente acontece em terapia. Tem casos sim que a gente pode sim fazer uma autoanálise e fazer esse processo, mas ela normalmente acontece na terapia, que é um ambiente mais propício para a gente trabalhar questões mais traumáticas, experiências, das quais marcam mais a gente, né, seja positiva ou negativa, que a gente possa trabalhar. Então a gente não significa que a gente não vai reproduzir questões inconscientes, mas significa que a gente diminui mais a chance, por exemplo, de reproduzir alguma coisa que gere um trauma, uma mudança de comportamento, ou que traga algum risco para a relação, entende? E para a pessoa perceber isso é só com uma reflexão, né? Sim, mas assim, eu falo Ela não que consegue, ela não consegue reparar, tipo, no comportamento dela, né? Diretamente. É só ela com. pode em alguns É porque eu aspectos, ia ela pode falar, é fazer porque autoanálise. eu ia falar isso, autoanálise, mas é porque eu não queria dizer, principalmente aqui na frente de uma psicóloga, que a pessoa por si só, mas é isso, Mas uma sim, autoanálise ela chega lá. é possível sim a pessoa ter os insights, né, vou É, pensar assim, dessa autoanálise, mas, tem situações tão densas que você não sabe nem que aquilo é um problema, aham. que você só descobre na terapia, por exemplo. E aí na terapia você descobre que aquilo é um causador de dor, que aquilo é um causador, né, de dor emocional e desconforto emocional, de traumas, de enfim, de várias questões desconfortáveis, psicologicamente falando, e aí você vai trabalhar aquilo. Tem E aí, gostou desse corte? Então deixa o seu like, se inscreve no canal. O link do episódio completo tá aqui na descrição. Valeu!